Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Gostaria de compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor com vocês, que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 22, versículo 61 e 62. Diz assim a palavra do Senhor: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meus irmãos, tem durante esses 2 versículos, 61 e 62, tem algo que eu queria compartilhar com vocês, é que 3 pontos nesta narrativa, neste momento que Jesus olhou para Pedro, avisando. Aquele olhar foi um olhar de um aviso, foi mais ou menos desse jeito que ele olhou para Pedro. No momento que Pedro nega o Senhor, foi mais ou menos falando assim: eu te avisei, Pedro. Eu falei para você ir com calma. Eu falei para você ter paciência. Eu falei para você que não era do seu jeito, não era do jeito que você pensava. Eu falei para você que não era da forma que você imagina. É com calma, é com paciência. Mas você não deu ouvido, você não me escutou, você não se atentou nas palavras que eu quis te falar, porque se você ler uns versículos antes, no contexto desta passagem, vai dizer que Pedro fala para Jesus, quando o Senhor fala a sua subida aos céus, que ele estava aqui para fazer a vontade do Pai, que ia ser crucificado, ia ser levado para os céus. Pedro, ele entra na frente, ele toma a frente e diz que estava com o Senhor até a morte. E o Senhor repreende. O Senhor repreende o que estava ali querendo atrapalhar, porque o Senhor veio para isso. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para aqueles que estavam perdidos. Ele veio dar vida para aqueles que não tinham mais salvação, aqueles desenganados, aquelas pessoas que eram rejeitadas. O Senhor desceu e disse: eu desço, eu pago o preço por cada um. Mas Pedro, ele toma a frente e quer achar que é do jeito dele, mas Jesus olha para ele e repreende: para trás de mim, Satanás. E mesmo assim, ele não deu ouvido no que Jesus estava querendo dizer. Calma, Pedro. Calma que o teu momento vai chegar. Calma que o teu momento vai surgir. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta passagem, este versículo, enquanto eu lia a palavra do Senhor na madrugada, isso falou comigo tremendamente. Cheguei até a me arrepiar quando eu chegou nesse momento de... E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Rapidamente o Espírito Santo me fez lembrar das palavras que Jesus falou lá atrás para ele. Rapidamente o Espírito Santo me fez saber que antes mesmo da gente for querer fazer alguma coisa, Ele nos avisa. Antes mesmo da gente for querer fazer algo, Ele nos mostra que vai acontecer. A gente não cai por acaso, não. A gente é avisado. Ali o Espírito Santo faz de tudo para que a gente venha abrir os olhos, venha entender que lá na frente a gente vai cair. Mas mesmo assim a gente com a confiança, mesmo assim a gente com o nosso autoestima, mesmo assim às vezes com a arrogância, com o nariz empinado, a gente não dá ouvido a que o Espírito Santo está falando, porque o Senhor levanta pessoas para nos orientar, levanta pessoas para nos repreender. Mesmo assim a gente ignora essas pessoas e não vê que é o Senhor que está falando: calma, você vai cair, você vai tropeçar, você vai deslizar lá na frente, porque o Senhor, Ele vê tudo. A gente só consegue ver agora, o momento. Não,
O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Então Pedro é avisado. Pedro foi avisado. Antes mesmo de Pedro negar o Senhor, antes mesmo de Pedro falar, Pedro já foi falado lá atrás: calma, Pedro, você vai me negar. Mas mesmo assim ele não deu ouvido. Mesmo assim ele não deu ouvido. Mas, pregador, há uma dúvida sobre esse canto aí do galo. Será que se é um galo mesmo? Ou será se é outra coisa? Irmãos, eu não estou aqui para debater este assunto, porque alguns estudiosos afirmam que é uma ave mesmo. Pastor renomado, já cheguei a assistir a aula dele afirmando que é uma ave de verdade, é um galo mesmo de verdade. Mas outros já afirmam que é um toque da trombeta, é um toque ali do soldado mudando ali o turno. Já é um toque de uma trombeta, mas aqui o assunto não é esse. O assunto aqui é o avisamento que Jesus falou para Pedro. O que eu quero trazer para você aqui não é interrogação. O que eu quero trazer para você aqui não é dúvidas. Eu quero que você entenda esta narrativa que Jesus falou para Pedro, próprio Senhor. E tem 3 pontos interessantes que eu separei, tem separado aqui, irmãos. O primeiro é o olhar de Jesus. O olhar aqui de Jesus não foi aquele olhar de julgamento, de se eu te falei que tu ia cair, cara. Eu te falei, não, este olhar aqui foi um olhar, não foi um olhar de condenação, mas foi de misericordioso e amor que penetrou o coração de Pedro. Foi um olhar que disse: eu ainda estou contigo, Pedro, mesmo você fazendo o que fez, mesmo você fazendo essas coisas, eu ainda continuo contigo, porque o meu olhar não é de julgamento, o meu olhar não é de condenação, o meu olhar ali não é de apontar o teu erro, o teu vacilo, não. O meu olhar é de um olhar misericordioso, é um olhar amoroso, é um olhar para ti dizer: eu ainda estou contigo. Eu não sei qual foi a tua falha, não sei o que você falhou, mas muitos olham para ti e condenam, mas Jesus ainda olha para ti com um olhar misericordioso. Jesus ainda olha para ti e fala: eu ainda estou contigo, mesmo você falhando, mesmo você caindo, eu ainda estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te ama. Mesmo as pessoas falando que você vacilou, que você errou, que você ali não tem mais jeito, mas Jesus olha para você e diz: eu tenho misericórdia. Eu vejo ainda algo dentro de ti. Jesus olhou para Pedro e diz: eu não vou te condenar, eu não vou te apontar, eu não vou te rejeitar não, Pedro. Eu ainda estou contigo, Pedro. Só espere, não vacile, não retroceda, não volte para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está falando para ti, para você que vai ouvir esta mensagem: não volte para trás, mesmo você escorregando, mesmo você vacilando, mesmo você caindo, se levante, peça perdão, porque o nosso Senhor ainda olha para ti com um olhar misericordioso e de amor. O segundo ponto é o lembrete de Pedro. Quando Jesus olha, Pedro se lembra, louvado seja o nome do Senhor. Pedro se lembra imediatamente da palavra de Jesus: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Aquele olhar foi uma palavra para que Pedro se lembrasse. Ele me avisou mesmo. Ele me disse mesmo: talvez você caiu, talvez você escorregou, talvez você vacilou, você está se lembrando daquilo que já foi falado, alguém tem se levantado da parte de Deus e diz: vai com calma que você vai cair, aleluia, vai com calma porque você vai escorregar, e você não deu ouvido e você terminou caindo. E teve um olhar do Espírito Santo para você e você se lembrou. Eu não te avisei? Eu falei para você ir com calma. Eu falei para você olhar, eu falei para você ter paciência que você ia vacilar. Mesmo assim ele não condena, mesmo assim ele não aponta, mesmo assim ele não olhou para Pedro e diz: olha lá o traidor, olha lá aquele que me nega, olha lá o vacilão. Não, Jesus olha e diz: eu ainda te amo, Pedro, eu ainda estou contigo, Pedro, ainda tem algo na tua vida, Pedro, que vai ser estabelecido, Pedro, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro foi o olhar de Jesus. O segundo foi o lembrete. E o terceiro, o arrependimento. Oh, Jesus!
Oh, Jesus! E saindo para fora, chorou amargamente. Vou repetir. O primeiro, o olhar de Jesus. O segundo, o lembrete de Pedro. E o terceiro, o arrependimento e choro amargo. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, irmão. Pedro sai do ambiente, Pedro sai daquele lugar e chora amargamente. Meu Deus. Um choro amargo, um choro ali, louvado seja o nome, profundamente. Reconheceu que vacilou. Reconheceu que é falho. É um choro amargo que a natureza humana é falha. É para ele se lembrar que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós não somos nada, precisamos do Senhor, precisamos que Ele esteja conosco, precisamos que Ele nos guie, nos fortaleça, nos direcione. Esse foi o choro que Pedro, quando se lembrou das palavras, ou aquele olhar, o lembrete, ele chora. A Bíblia diz que ele sai do ambiente, sai do lugar, vai para fora e chora amargamente. Um choro ali que reconheceu a sua fraqueza e falha. Eu vou concluir esta mensagem. Eu vou concluir esta mensagem com este significado teológico. Com este significado teológico, representa o recomeço de Pedro. O reconhecimento das fraquezas humanas e a confiança na misericórdia divina, que é maior que o pecador, que é maior do que o pecado. Ei, mesmo vacilando, mesmo errando, mesmo ali caído, mesmo escorregando, mesmo falhando, Jesus olha para mim, olha para você com um olhar misericordioso, com um olhar que ama, não um olhar de condenação, não um olhar ali dizer que você não serve mais, escorregou, vacilou, está descartado. Para muitos pode ser que estejam descartados, mas para o Senhor ainda é vaso de honra, vaso que o Senhor ainda quer usar, vaso que o Senhor ainda quer encher, vaso que o Senhor ainda quer transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que esta passagem, irmãos, ela venha falar com você também. Que esta passagem, assim como falou comigo, assim como falou na madrugada comigo, ela venha falar contigo também. Observe, analise. Quem sabe o Espírito Santo já está lhe avisando. Quem sabe ali o Espírito Santo já está lhe mostrando que você pode escorregar lá na frente. Quem sabe não é isso. Quem sabe não é... O Senhor está levantando pessoas para dizer: vai com calma que você vai escorregar. Vai com calma que você pode cair. E você não tem dado ouvido. Analise. Peça orientação ao Senhor. Peça direcionamento ao Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, neste momento louvamos, Pai, esta oportunidade que o Senhor nos proporcionou, Pai, de estar aqui. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por este momento maravilhoso, Senhor. Senhor, meu Deus, assim como o Senhor, Pai Santo, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, avisou Pedro, meu Pai, que ele iria negar naquele momento. Pai, neste momento eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor levante pessoas, meu Pai. Que a Tua presença, Senhor, meu Deus, venha tocar, Senhor. Muitas das vezes a gente é afoito, muitas das vezes a gente ignora, Senhor, meu Deus. Às vezes a gente achamos que estamos certo, mas muitas das vezes a gente não está, Senhor. Mas neste momento eu oro pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha levantar pessoas, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, usar pessoas, meu Pai. E que Teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus, antes da gente escorregar, cair, nos incomode. Em nome de Jesus. E que essas palavras, Senhor, meu Deus, venham ficar guardadas no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus.